Toda maternidade é única, mas nossas histórias se conectam. Quando a pessoa tem um companheiro que te deu uma força, que está ali com você, tudo é fácil. Mas quando você não tem um companheiro e você tem que arcar com tudo, com a vida, dia a dia, né? Cuidar de filho e ver as notas dele, ver a escola, né? Ver o exercício. Levar para a escola. E você não poder levar. A minha filha, eu não podia levar. Eu falava assim, às vezes ela falava assim, mãe, esse final de semana, será que você pode ficar aqui comigo? Aí eu falava assim, filho, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas. É muito difícil, é muito complicado. Sabe, você arcar com tudo, não só porque se você tem um comum, você não está mais casado, mas tem um homem que te dê suporte, entendeu? Para poder ficar, não, esse final de semana eu fico com eles. Meus filhos foram trabalhar cedo, com 14 anos meus filhos foram trabalhar. Eu acho que mesmo quando a gente tem um companheiro ou uma companheira que esteja do nosso lado, mas ainda assim, eu acho que quem passa pelo processo fisiológico, né, não desmerecendo nenhum afeto, nada, mas assim, o processo fisiológico ele é muito difícil, né? Ele abaixa o nosso hormônio, ele acaba com a gente fica mal, tem lá o baby blues, tem o puerpério, tem tudo aquilo. Quando você tem um suporte de uma pessoa que chega aí e fala, poxa, eu tô contigo, né? Vai descansar, tá tudo bem. Isso realmente é importante mesmo, muito importante. É muito importante. Então, realmente é muito importante. Nesse ponto eu tive sorte, assim, meu marido, ele até todo mundo falou, nossa, ele surpreendeu, porque fez toda a diferença nesse suporte pós-parto, porque eu não quis ajuda, não queria ninguém. Eu queria tentar, porque eu sabia que no dia a dia não ia ter outras pessoas naturalmente. Então eu falei, não, vamos tentar achar nosso caminho nós três. E deu super certo, assim. Ele que ficou com ela quando eu voltei da licença maternidade, então também isso me tranquilizou do que, né, ter que deixar numa creche ou com um vizinho ou com... Então esse primeiro ano, assim, foi de extrema importância ter um parceiro que eu confiasse, que eu via que estava, né, buscando, ajudando. Ali era meu suporte, né? Então isso aí realmente fez toda a diferença. Não quer dizer que eu não tenha, né, também me sentido desgastada, né? Amamentação livre demanda, aquela coisa, né? Ficar sem dormir, estado de vigilância o tempo inteiro. Primeiro filho, né? Vacina, febre, mas deu tudo certo, tá viva. Então, a minha esposa, ela enjoou muito na gravidez, mas muita coisa. Uma coisa que ela não podia nem ver cheiro de alho, cebola, nada disso, né? Parece que a grávida, ela fica assim, sem poder sentir cheiro de nada. Então, do nada, assim, eu estava sem trabalhar e fiquei em casa, dei muito apoio para ela e eu inventei de fazer sopa, né? Eu falei, vai ser sopa. Então, a gestação dela inteirinha foi ela tomando sopa. Aí eu cheguei pro médico, como que minha filha vai se alimentar lá dentro da barriga? Ele, calma, porque isso é normal. Eu falei, não, mas ela só tá tomando sopa. Não tem importância, ela tem todos os nutrientes necessários lá dentro. Então você pode ficar tranquila, mesmo essa sopa que você tá dando pra Fernanda, isso daí vai ajudar ela também. Mas o neném já tem os nutrientes da própria mãe que passa pra ele. Eu falei, meu Deus do céu. Aí no dia do parto, ela teve uma pré-eclâmpsia, né? Que, eu na hora que a Beatriz nasceu, eu não sabia se olhava pra Fernanda, porque ela estava apagando, deram 2 vezes remédio a ela pra pré-eclâmpsia, né? Foi erro mesmo do hospital. Eu não sabia se eu olhava pra ela que ela estava apagando, a pressão dela já estava 9/8 ali, então, ou se eu olhava pra neném. Então foi uma situação assim que eu nunca imaginei passar, né? Porque a gente fez um plano, a gente botou fotógrafo, pessoa para filmar e tudo. E na hora do parto deu aquela confusão que até a fotógrafa, ela ficou sem ação, né? Porque ela não sabia o que fazer. A pessoa ali ela estava desmaiando mesmo, né? E eu falei, o que vai acontecer agora? Eu desesperada com a médica. Ela, não, calma que a gente vai dar um jeito. Aí começaram a tratar. Aí, olha, você vai agora com a neném, fica com ela, pode ficar tranquila que a gente vai normalizar a situação da Fernanda. Eu falei, tá bom, então. Aí fui lá, peguei a Beatriz, aí fiquei naquela coisa, esqueci até um pouquinho da Fernanda. Falei assim, não. Aí agora eu vou pra lá, vou ver o que tá acontecendo. Ela, não, olha, já tá normalizada, já tá legal, então você pode ficar bem.
Mas na hora ali foi uma coisa que eu jamais vou esquecer, aquela cena, né? Até na foto que nós temos, você vê que ela falou assim, Márcia, a Fernanda falando pra mim, na hora ali eu fiz força para abrir os olhos para poder ter pelo menos uma foto acordada. E foi isso, então ela sofreu muito assim na gestação para ter a Beatriz, mas deu tudo certo no final, graças a Deus estamos aí com a princesa. Eu também, na hora que trouxeram ela pra mim, pra tirar foto, eu vi, ela já não tava respirando, né? Ela tinha dado aquele miadinho que eu falei, que ela só miou, ao invés de respirar e chorar. E aí, quando trouxeram, eu não tive aquele momento, sabe? Eu acho que é importante falar isso também. Eu não tive aquele imprint igual lá do Crepúsculo, que a gente fala, né? Eu tava tão desesperada que eu falei, eu tirei a foto assim meio... E leva ela, eu quero que você resolva o problema dela, né? Deixa, eu tô bem, leva ela. Então eu também não tive esse momento. E foi engraçado que isso foi acontecendo na madrugada. Tipo assim, ela nasceu 6 e pouca da manhã, na madrugada pro outro dia, que eu fiquei acordada sozinha, meu marido tava dormindo no sofá, aí eu botei ela assim na almofada de amamentação e fiquei olhando, aí fiquei namorando ela ali que a gente começou a ter uma conexão de fato, sabe? No começo ainda era tudo muito meio estressante, assim, né? Primeiro mamar e tudo, tava tudo meio tenso, mas nós duas ali sozinhas, porque eu acho que foi um momento que começou a... Cada história importa. Cada vivência nos aproxima. Juntas criamos pontes e não muros. Nossas histórias se conectam.